Bom dia, queridos. Graça e paz do Senhor Jesus Cristo seja multiplicado no coração de todos nós. É com grande alegria que nós estamos aqui mais este domingo, um domingo ao qual nos remete à ressurreição de Cristo, a participar da pedagogia sacramental de Cristo para a igreja, a ceia, o partir do pão, aquilo que nos faz lembrar a morte e ressurreição de Cristo. Então, é um domingo muito especial para todos nós, né? Nós temos o hábito de fazer isso todos os primeiros domingos do mês, aqui também, todo primeiro domingo do mês, né? E isso é fazer parte do corpo de Cristo, cumprir as ordenanças de Cristo para a igreja. Existem dois sacramentos que Jesus deixou para a igreja. É legal pensar nisso, porque Jesus não falou, olha, vocês têm que se reunir nos domingos de manhã, às 9h30 com café e 10 horas com culto. Não. Ele não disse para fazer isso no domingo à noite, às 18 horas, como nós fazemos. Ele não disse que tinha que ter duas canções, uma parada, depois mais uma canção, partilhar da graça. Não, não disse isso. Mas a única coisa que ele deixou como sacramento para a igreja é batismo e partir o pão. Então nós não podemos fugir destas responsabilidades, porque isso é não somente parte da graça de Deus para nós, mas também a pedagogia ao qual nós vamos repetindo mensalmente e, em alguns lugares, semanalmente, com o propósito de continuarmos perseverantes na fé em Cristo Jesus. Então hoje é um domingo muito especial para nós. Foi no domingo, numa manhã como essa, que Jesus ressuscitou. Então nosso coração precisa estar transbordante de alegria nesta manhã. Amém? Eu quero hoje partilhar a palavra de Deus e nós vamos ler talvez alguns textos. E eu sei que vocês são uma igreja bereana, então fica com a sua Bíblia engatilhada. O Stefano vai estar aí também com a projeção gatilhada aí para ajudar os irmãos que ainda não se converteram, né? Estão sem as Bíblias. Mas Deus vai agir com graça na sua vida, Stefano, hoje, amém? Nós vamos começar a leitura em Efésios capítulo 2, versículo 19. E depois nós vamos ter alguns outros textos de apoio. Eu tenho sempre o hábito de fazer sermões expositivos. Neste momento nós estamos expondo a carta de Hebreus. Estamos no 21º domingo expondo as escrituras de Hebreus e chegamos agora no capítulo 6. Então nós temos esse hábito e assim eu sei que vocês também são apacentados pelo pastor Felipe. Estão compartilhando também de 1 João, 2 João, 3 João. Mas hoje eu quero falar de um assunto específico que está entrelaçado em toda a Escritura de uma forma direta. E é por isso que nós não vamos fazer um sermão propriamente dito como textual ou expositivo, mas algo que vai trazer crescimento para todos nós. E eu fico feliz porque, como um pastor batista que sou, tenho o hábito de pregar em torno de 35 a 40 minutos com 3 pontos. Mas aqui eu tenho a grande alegria de poder passar do tempo. Então nós temos um sermão aqui de 6 pontos que nós vamos nos alimentar nesta manhã, amém? Efésios capítulo 2, versículo 19. Diz assim na minha versão: assim já não sois estrangeiros e peregrinos, mas concidadãos dos santos e membros da família de Deus. Em outra versão vai dizer: portanto, vocês já não são estrangeiros nem forasteiros, mas concidadãos dos santos e membros da família de Deus. Irmãos, poucos temas nas Escrituras Sagradas são tão celebrados no discurso cristão e, ao mesmo tempo, tão mal compreendido pela igreja do tempo atual. E esse assunto é a comunhão. A comunhão dos santos, a comunhão daqueles que fazem parte da família de Deus. E nós falamos muitas vezes de comunhão como se fosse algo evidente, algo bem conceituado na narrativa evangélica, na narrativa reformada.
A gente tem talvez um conceito rápido de imaginar pessoas se reunindo no domingo de manhã e eles tomam um café da manhã junto e pronto, esta é uma igreja que está vivenciando comunhão, partilhando do mesmo espaço uma vez por semana, partilhando da mesma fé, do mesmo ensino, e a gente traz um pouco desse conceito. Mas quando nós confrontamos essa percepção com o testemunho das Escrituras Sagradas, a gente começa a perceber que comunhão bíblica é tudo menos óbvia. Ela não é tão óbvia quanto a gente mesmo acha que é óbvio quando nós trazemos um conceito secular de comunhão. Um conceito da sociedade daquilo que é comunhão e não um conceito daquilo que as Escrituras dizem que deve ser comunhão. E uma das coisas que nós precisamos deixar marcado aqui hoje é que a comunhão é um ato soberano da graça de Deus. É um fruto, é uma virtude, é um dos atributos da graça de Deus que acompanha de forma direta e perceptível aqueles que antes eram forasteiros, aqueles que antes eram peregrinos, aqueles que antes estavam afastados, aqueles que antes não podiam entrar no muro, da divisão do muro para dentro do templo, do tabernáculo, e agora esses são achados como membros da família de Deus. Então a comunhão, ela não pode nascer com esse conceito que levamos na vida social, que eu vou ter a comunhão com pessoas ao qual eu tenho compatibilidade de temperamentos, ao qual eu tenho afinidades com coisas que são similares. Ah, o irmão gosta de futebol, eu também gosto, eu vou ter comunhão com este irmão. O irmão gosta de esportes e eu pratico o mesmo esporte que ele. Ah, a irmã, ela tem os mesmos gostos culinários do que eu e eu vou. Ah, naquela igreja ali eu encontrei 2, 3 irmãos que têm filhos da mesma idade do meu, então eu vou comungar com eles. E as pessoas começam a ser direcionadas para aquilo que não é um conceito bíblico sobre comunhão, porque estão conceituados com aquilo que é o secularismo da palavra comunhão. E não é um erro em desenvolvermos comunhão a partir desta ideia. O que nós estamos falando e abordando aqui hoje é que isso não é bíblico. É que este não pode ser a mesma mentalidade que desenvolvemos dentro de uma família eclesiástica, o corpo de Cristo, aqueles que são salvos. Porque a comunhão, ela nasce da cruz. A comunhão, ela é criada objetivamente pela obra de Cristo e ela é aplicada diretamente, ao mesmo tempo subjetivamente, pela obra do Espírito Santo em nossas vidas. E o apóstolo Paulo, ao escrever aos Efésios, ele deixa isso claro. Ele fala, não somos mais forasteiros. Não somos mais peregrinos. Não somos mais aqueles que não faziam parte da comunhão. Não somos aqueles que estavam além dos muros, aqueles que não eram olhados com bons olhos, aqueles que eram renunciados, aqueles que eram discriminados, aqueles que eram conceituados como gentios, pecadores, bárbaros. Não. Nós somos agora parte da família de Deus. E o que Paulo está fazendo aqui? Isso aqui não é uma metáfora espiritual, gente. Isso aqui é uma realidade espiritual. Deus, ele não apenas nos reconcilia consigo mesmo mediante de Cristo, mas ele nos entrega uma família. Ele nos entrega uma comunidade de santos. Ele nos entrega agora um corpo, uma humanidade, a uma nova comunhão. E aí o problema pastoral, o problema eclesiástico, ele surge quando nós tentamos agora, dentro deste corpo de Cristo, desenvolver a nossa comunhão com as expectativas humanas e não com a realidade divina. A gente entra nesse paradoxo. E isso acontece porque talvez falta em nós o conhecimento. Eu falei com o pastor Felipe quando estava ali no gabinete, e por coincidência eu vi o livro em cima da mesa dele, da onde me inspirou essa mensagem. E eu falei, eu não sabia nada de comunhão. Mas quando eu li essa obra,
falei, meu Deus, isso precisa ser compartilhado na igreja de forma emergencial. Nós geralmente idealizamos a igreja e as pessoas. Na psicologia nós chamamos isso de ser epistêmico. O que é ser epistêmico? É você criar um ser ideal. Você cria a sua expectativa de amizades ideais. Você cria a sua expectativa da igreja ideal que você quer congregar. E aí você fica nessas ideias idealizadoras. Só que a comunhão de Cristo, o corpo de Cristo, não pode partir deste sentimento epistêmico, porque quando ele fala de família, ele não fala de algo que podemos idealizar, sabe por quê? Alguém aqui escolheu o pai e a mãe que tem? Não ou não? Não. Alguém aqui escolheu o filho ou a filha que tem? Não ou não? Não. Nós não escolhemos. A Priscila está aí grávida. É menina? Menina. Você escolheu que era para ser menina? Não, não escolheu que é para ser menina. Você não sabe o temperamento que sua filha vai ter. Você não sabe como é que vai ser a fisionomia dela, como é que vai ser o comportamento dela. Mas nós vamos amar a criança. Qual é o nome, Priscila? Nós vamos amar a Vitória porque ela é a Vitória, filha da Priscila, e agora vão ser nossas filhas também. Uma das coisas que eu falo na igreja, os seus filhos não são seus, são nossos. São os nossos filhos. A sua mãe, que está congregando na igreja, não é mais só a sua mãe. Está aqui os pais do Felipe, não são mais os pais do Felipe, são os nossos pais. São os nossos irmãos, porque nós somos concidadãos dos santos, parte da família de Deus. Agora, a amizade a gente escolhe. Eu vou resolver ser amigo de fulano de ciclano porque eu me identifiquei. Mas se eu não me identifico, eu ignoro, eu o abandono, eu não suporto fulano, eu não quero andar com ele. Ah, eu chamei fulano para almoçar lá em casa uma vez e o santo não bateu. E a gente vive esses desafios com a mente da secularidade sobre comunhão, mas a Bíblia está dizendo algo diferente. A Bíblia está dizendo que quando isso acontece, quando essa questão emocional toma posse do conceito dentro da vida eclesiástica, da comunhão eclesiástica, a frustração se torna inevitável. E aquilo que deveria ser lugar de cura, de manifestação do ato soberano da graça de Deus, começa a ser agora decepção. Se você vai tomar nota desses pontos que eu vou compartilhar, o primeiro deles é que a comunhão cristã, ela nasce da reconciliação realizada em Cristo. Então lembre-se, tem algo que nós precisamos lembrar hoje, é que a comunhão é um dos atributos da graça, é um dos desdobramentos da graça, é uma das realidades da graça em nossa vida. A comunhão é isso. A comunhão cristã, ela não começa no relacionamento entre pessoas. A comunhão cristã começa com a reconciliação em Deus, através de Cristo Jesus. Essa é a verdadeira comunhão cristã e o seu início. E Paulo está fundamentando a gente nisso. Ele descreve a condição humana antes de Cristo. Antes de Cristo nós éramos forasteiros, afastados. Se você for ler o capítulo 2 de Efésios, ele vai dizer que nós estávamos mortos em nossas transgressões, ou seja, sem vida, sem participação, sem qualquer tipo de herança, sem qualquer tipo de vivência, sem qualquer tipo de sentimento. Então não havia comunhão vertical. E se não havia comunhão vertical, muito menos poderia existir uma comunhão verdadeira no corpo de Cristo. Então o que a cruz faz? A cruz não resolve apenas o problema da separação entre Deus e o homem. Na verdade, entre o homem e Deus, né? Porque o homem pecou e ele foi separado de Deus. Deus continua no trono, Deus continua na sua glória, Deus continua reinando e soberano para todo sempre. Mas a cruz não resolve apenas o problema do pecado de forma individual. A cruz, ela inicia um novo povo, um novo corpo, uma nova família, ao separar o muro que dividia judeus e gentios. Na época do tabernáculo de Moisés e também no templo de Salomão, existia uma plaquinha que ficava presa na parede da entrada do templo que dizia: aqui só judeus podem entrar.
Os gentios que agora estavam querendo adorar a Deus, os gentios que começavam a compreender antes do tempo de Cristo estar na terra, eles não eram permitidos de entrar no local de adoração. Existia um muro de inimizade, o que o próprio Paulo vai dizer no capítulo 2, o muro de inimizade foi quebrado. E o muro de inimizade ele tem duas aplicações. Primeiro, o muro da inimizade vertical. O homem deixou de ser participativo na comunhão com Deus. Uma barreira se levantou, chamada pecado. Isaías 59 vai dizer que Deus continua com seu ouvido inclinado e sua mão estendida para o seu favor, mas os seus pecados, os nossos pecados, nos afastaram de Deus. Então a barreira vertical se chama pecado. E a barreira horizontal também foi quebrado nessa inimizade, aonde que antes o povo judeu se achava o único povo escolhido a ser salvo, mas agora aqueles que eram forasteiros, aqueles que eram gentios, aqueles que eram estrangeiros, mortos, inimigos, também têm acesso ao Pai. E não só ao Pai, mas eles podem olhar um para o outro e dizer, nós temos a paz de Cristo em nós. É por isso que o momento do compartilhar a graça e paz, ele é muito pedagógico na liturgia. Porque a gente pode olhar para o irmão que tem uma diferente classe social, que tem uma diferente cor de pele, que tem diferente nacionalidade, que tem diferente background cultural, diferente background racional e dizer, nós somos parte da graça de Cristo. Então a igreja, irmãos, ela não é uma associação religiosa. A igreja é o resultado histórico da obra e redenção de Cristo Jesus. É isso que é a igreja. Lá em Atos, no capítulo 2, versículo 42, meu ajudante saiu de lá. Tá lá. Coloca aí, Stefano, por favor, para a gente conseguir ganhar tempo. Atos 2, versículo 42, um versículo conhecido, que fala sobre como essa igreja primitiva perseverou. Atos capítulo 2, versículo 42. Vai dizer assim, eles perseveraram na doutrina dos apóstolos, no partir do pão, na comunhão e nas orações. Eles se dedicavam ao ensino dos apóstolos, à comunhão, ao partir do pão e às orações. Em outras versões vai dizer, eles perseveraram. Todos se dedicavam. Então nós temos perseverança, dedicação, intencionalidade. E a gente classifica isso em 4 pontos. Nós temos, olha, o ensino apostólico, a exposição das escrituras para a igreja, a partir da igreja primitiva. Isso envolve o credo apostólico, isso envolve aquilo que os apóstolos fizeram para nós como ensino para a igreja. É isso que vai dizer, inclusive, em Efésios capítulo 2, versículo 20, o fundamento para a igreja, os apóstolos e os profetas, a fundamentação das escrituras. Ele também vai dizer sobre o partir do pão, a oração, mas ele também diz sobre a comunhão. E a gente vem sempre sendo ensinado sobre uma constância da frequência no partir do pão, da disciplina espiritual, da oração, da disciplina de sermos ensinados na Bíblia, mas às vezes a gente esquece de ser perseverante, dedicado à comunhão. Então a comunhão, ela aparece como fruto de uma vida que é centrada na palavra. De uma vida que tem os atributos da graça sendo manifesto. Nós precisamos de ter essa espécie de sistemática externa da salvação. Porque salvação é individual. Nós não podemos dizer se você é salvo ou não, mas como igreja pode ser validada a sua salvação. Porque biblicamente aqueles que compreendem a graça, eles precisam externar os atributos da graça na vida dele.
Se ele não está externando os atributos da graça, logo a igreja, que é o corpo de Cristo, e que no partir do pão, que nós vamos ver na ceia mais à frente, Paulo nos ensina a discernir o corpo. O que é discernir o corpo? É olhar para as pessoas que conosco comungam e identificar os atributos externos da graça na vida dela. Então não é a comunhão que sustenta a doutrina, irmãos, é a doutrina que sustenta a comunhão, é o contrário. É a doutrina da graça. É o entendimento coerente da sua salvação. Então onde a verdade ela começa a ser relativizada, inevitavelmente ela se transforma numa sociabilidade religiosa. A igreja deixa de ser a verdadeira comunhão expandida na terra e ela passa a ser um clube social de pessoas que estão procurando para satisfazer os seus desejos e carências emocionais seculares. Eu citei o exemplo lá na igreja, sexta-feira, na nossa vigília, e nós tivemos recentemente lá na igreja muitos militares como membros. Nunca tinha acontecido isso lá na igreja. Eu não sei se é porque eu comecei a ser convidado para pregar lá no 6º Batalhão, e aí os polícias começaram a ver lá e começaram a aparecer lá na igreja, e um monte de policial começou a chegar na igreja. Teve um dia que eu contei, tinha 12 militares dentro da igreja. Eu pensei, se um cara resolve assaltar aqui hoje, ele tá lascado. Tem pena desse cara, se ele resolvesse. Vou assaltar uma igreja hoje. Batista Betânia de Laranjeiras, coitado dele. O Espírito Santo nem vai precisar fazer nada. Não, já preparei tudo. E aí uma vez, um dos policiais, que estava lá, né, fazendo as nossas reuniões para membresia, e depois fez a nossa entrevista pastoral, ele falou assim, eu quero ficar aqui porque eu me identifiquei, porque aqui tem outros irmãos de farda. Eu falei assim, mas está errado isso aí. Porque essa não pode ser a motivação de você estar aqui. Você não pode querer congregar conosco porque você está encontrando pessoas similares na sua profissão. Porque essa motivação vai ser frustrada. Ela vai ser derrubada em pouquíssimo tempo. Você precisa estar aqui na igreja, ainda que você não encontre nenhum irmão de farda, mas que você encontre a graça de Cristo sendo manifesta naquele que antes era um assaltante, mas agora está convertido na graça. Aquele que era um usuário de droga e você prendeu ele no passado, mas agora ele está sendo transformado pelo Evangelho de Cristo Jesus e serve aqui conosco. É essa que tem que ser a nossa motivação, porque nós fomos reconciliados para pertencer ao corpo de Cristo, e não ao corpo que nós queremos formar, não ao clube social que nós queremos fazer. E essa perspectiva, ela nos livra de duas distorções comuns. A primeira é de tratar a comunhão como um acessório da fé. Então a comunhão não é um acessório da fé. A comunhão é uma manifestação externa da graça nos filhos de Deus. Então se você não vive a comunhão de Cristo de forma autêntica, a pergunta não é se você está usando como acessório, é se você realmente é salvo em Cristo Jesus, tem que ser a pergunta. Porque a comunhão é um dos atributos da graça de Deus para nós. E o segundo é de transformá-la em critério de aceitação. É na possibilidade da comunhão. Ah, pastor Felipe, eu vou congregar aqui, mas eu venho nos domingos, mas o irmão está querendo te visitar lá para conhecer sua vida, conhecer sua história. Não, pastor, não quero receber lá em casa, não. Minha casa está precisando de reformazinha ainda. Minha casa está assim assado. Minha casa é simples para receber alguém. E a pessoa começa a colocar a comunhão como se fosse uma opção. Não é, irmãos. Porque quando você faz parte do corpo de Cristo, a sua casa não é mais sua casa, ela é nossa. Os seus filhos não são seus, eles são nossos. O teu carro não é seu, ele é nosso. Domingo passado, uma irmãzinha que tinha muito tempo que não ia na igreja, congregou conosco tantos anos, apareceu lá na igreja, e aí no final do culto eu fui lá abraçar ela, já uma jovem senhora, e ela falou assim, pastor,
eu amo demais essa igreja, mas os meus filhos não dirigem, eles não congregam aqui, eu não sei dirigir, eu moro lá em Jardim Limoeiro, eu não consigo vir. E eu falei, então a partir de hoje, todo domingo a senhora vai me ligar e eu vou te buscar na sua casa e vou te trazer para a igreja. Não, não, pastor, você não vai fazer isso, porque eu sou muito sistemática com esse negócio. Eu falei assim, mas o meu carro está aqui, por que ele não pode ir lá te buscar? Não, pastor, eu vou te dar esse trabalho. E a pessoa começou a criar uma série de barreiras para que não pudesse desenvolver o serviço da comunhão uns com os outros. E eu falei com ela, eu vou vender meu carro. Porque se meu carro não te serve, ele não me serve. Se a minha casa não te serve, ela não me serve. Se os meus recursos não te servem, eles também não me servem. Porque nós somos parte da mesma família de Deus. Você imagina a NET te pedir o carro. Felipe, você me presta o carro para eu ir trabalhar em Vitória amanhã? E você fala, não, é o meu carro. Você já imaginou isso? O marido negando o carro para a esposa que faz parte da própria família? Tem cabimento a coisa dessa? Não, não tem. Por quê? Porque eles entendem um conceito de família. E o que Paulo está dizendo é, vocês são parte da família de Deus. Você não escolheu quem são os seus irmãos, mas é família. Você não escolheu quem são os seus pais, mas é família. Você não escolheu quem são os seus filhos aqui na igreja representado, mas é família. Então a comunhão, ela é antes de tudo o dom da graça, o fruto da reconciliação realizada fora de nós em Cristo. Mas o segundo ponto é que a comunhão, ela usa o irmão como instrumento da graça e meio da preservação espiritual. Segundo ponto, o irmão ele é utilizado como instrumento da graça para nós. Então, um dos aspectos bem evidentes na comunhão de Cristo é que o irmão, ele faz parte do meio ordinário de Deus para o aperfeiçoamento dos santos. A Escritura, ela não apresenta a jornada cristã como uma jornada individual. Ela apresenta como uma caminhada comunitária. Uma caminhada que é marcada pela responsabilidade mútua. Em Hebreus, no capítulo 3, versículo 12 ao versículo 13, vai mostrar que o endurecimento do coração, ele precisa ser combatido em meio à exortação diária entre os irmãos. É isso que o autor de Hebreus vai ensinar. Ele diz, irmãos, cuidem para que nenhum de vocês tenha coração perverso e incrédulo que os desvie do Deus vivo. 13. Advirtam uns aos outros todos os domingos. É isso? É todos os dias. Advirtam. Em outras versões vai dizer encorajem. Em outras versões vai dizer exortem os irmãos. Todos os dias, enquanto ainda é hoje, para que nenhum de vocês seja enganado pelo pecado e fique endurecido. Então Deus, ele podia, na sua soberania, escolher o seguinte, eu vou enviar Jesus Cristo para morrer pelos meus, e aqueles que crerem em Jesus vão ser salvos e vão viver a vida deles solitários. Podia, não podia? Ele é soberano, ele podia fazer. Mas o que ele resolveu fazer no plano de salvação? Eu vou salvar aqueles que crerem no Evangelho de Cristo Jesus e eles vão ser agora uma família. Então não é você que escolhe fazer parte da família, foi Deus que te escolheu para fazer parte da família. Foi Ele que te escolheu antes da fundação do mundo para ser parte da família. Ele que escolheu para ser um dos meios da graça na igreja. Então, muitos fracassos espirituais acontecem na vida eclesiástica hoje por causa de crentes que escolhem lutar suas lutas sozinhos, ao invés de compartilhá-las com a própria família. E aí a gente vê fracassos espirituais acontecendo. Se tem algo que é poderoso, é você ter irmãos para compartilhar as suas fraquezas. Se tem algo que é transformador, é você ter pessoas que você pode confiar as suas dores sem que ela te olhe no sentido pejorativo. O isolamento espiritual, irmãos, não é sinal de maturidade. Isolamento espiritual é frequentemente um orgulho disfarçado. São pessoas que não querem comungar, são pessoas que não querem ser pastoreadas, que não querem ser parte do corpo, porque tem as suas questões pessoais, porque teve as suas decepções de conceitos emocionais que não foram
saciados na outra igreja que ela congregou no passado. Esses dias uma irmã da igreja postou, Nayara me falou. Uma irmã que está com a gente um tempo, cerca de um ano, postou: que saudade da minha outra igreja. Que saudade da minha outra igreja. Essa irmã está meio sumida da nossa igreja. Tem trabalhado muito. E ela postou: que saudade da outra igreja. As pessoas vivem nessas expectativas emocionais, achando que aquela expectativa emocional que talvez ela conseguiu encontrar em alguém que fazia parte da outra igreja, não porque a irmã ciclana, ela saciava a minha carência emocional. Mas a igreja não é para saciar sua carência emocional, irmãos. A igreja é para que a gente encontre irmãos diferentes de nós, que são improváveis nos relacionamentos, mas que vão ser utilizados como meio ordinário da graça para o aperfeiçoamento da nossa fé. É quando a gente chega na igreja e a gente está lá, sabe, talvez com a família bacana, com dinheiro na conta, tá tudo bem, mas a gente teve um contratempo naquela semana e a gente chega na igreja, a gente senta no banco de cá e olha para o banco de lá, o irmãozinho que está vivendo um problema financeiro enorme, está tratando uma enfermidade incurável, ele está com as mãos levantadas e dizendo: tu és digno de tudo. E você fala: meu Deus, esse irmão está sendo uma das ferramentas ordinárias da graça de Deus para a minha vida neste momento. Este irmão que vai chegar na hora do compartilhar graça e paz e vai dizer: que a graça e a paz do Senhor Jesus Cristo seja sobre a sua vida, meu irmão. Só a comunhão permite isso. Mas quando nós negligenciamos a comunhão, nós não estamos apenas rejeitando pessoas, nós estamos desprezando uns dos instrumentos que Deus separou para o nosso crescimento e maturidade espiritual. É como falasse assim: Deus, essa ferramenta que você separou para o meu aperfeiçoamento, ela não é boa. Você errou, Deus. Essa ferramenta não é boa, você foi infeliz em achar que a comunhão seria bom para o meu aperfeiçoamento. É isso que você está fazendo quando você rejeita a comunhão dos santos. É isso que você faz. Quando eu me afasto da comunhão, eu não estou apenas protegendo o meu tempo ou as minhas emoções, mas eu estou me colocando fora do fluxo da graça de Deus. Se permita, irmãos. Se permita ser pastoreado não apenas pelo pastor Felipe, mas uns pelos outros. Se permita exortar o seu irmão. Olha para o seu lado aí. Está faltando gente na igreja hoje? Liga para ele. Fica esperando o pastor Felipe Neto ligar, não. Liga você: irmão, senti tua falta ontem. Tá tudo bem? Estou indo na tua casa. Eu estou indo aí te visitar. Eu quero saber o que está acontecendo. E o irmão também falou assim: rapaz, eu estou meio fraco espiritualmente. E você vai lá e vai ser uma ferramenta da graça de Deus na vida daquele irmão. É sobre isso. Uma das histórias que mexe muito no meu coração, o pastor Felipe teve a alegria de compartilhar desse testemunho, e eu quero compartilhar ele não para minha glorificação, porque nunca foi minha intenção. O pastor Renato de Batiba esteve na igreja um tempo atrás, no meu aniversário de 40 anos. Como é que eu conheci pastor Renato? Eu participei de uma reunião de pastores, num café de pastores um tempo, e aquele homem pregou a palavra naquele dia. E a palavra que ele pregou, me pregou. Eu fui muito edificado com a palavra dele, mas eu não conhecia ele. Passou-se 1 ano e meio. Roberto Pires, lá de Guarapari, estava sendo pastoreado por ele. Aí o pastor Roberto falou comigo: rapaz, o pastor Renato teve um burnout ministerial, está afastado das atividades. E eu falei com ele assim: eu vou lá visitar ele. Eu sou terapeuta, eu posso ajudar de alguma forma. Aí ele falou assim: você iria? Me dá o telefone dele. Eu liguei para esse homem lá de Batiba, irmãos. Peguei minha esposa e falei assim: ó, me passa o endereço da tua casa, eu estou indo aí. Eu nunca tinha falado com ele. Porque eu imaginei a dor de um pastor, assim como eu, assim como o pastor Felipe, de estar vivendo num staff ministerial
e talvez com a disposição de abandonar o cajado, porque ele está vendo uma igreja a qual ele está ali trabalhando, e ele não consegue ver as externidades da graça de Cristo no meio da igreja. E ele falou assim: como é que é? Você vai vir aqui em casa? Eu vou e vou dormir na tua casa. Eu fiquei 3 dias na casa dele. E para a glória de Deus, ele foi curado daquela enfermidade. Está pastoreando a igreja, está com uma igreja agora em Portugal. Está sendo tremendamente usado por Deus. Um homem que tem um fundamento teológico diferente do meu, quase 15 anos mais velho que eu, ou seja, nenhum tipo de afinidade das coisas comuns, um background diferente. E sabe o que acontece? Nós nos tornamos bons amigos. De 3 em 3 meses agora a gente se vê. Dá 3 meses eu vou lá, dá 3 meses ele vem aqui. Simplesmente para a gente tomar um café junto. Compartilhar as nossas dificuldades e alegrias juntos. Porque isso é parte ordinária da graça de Deus. Eu detesto fazer isso aqui que eu vou fazer na igreja. Mas é muito pontual para essa mensagem aqui. Olha para o irmão do teu lado. Eu não gosto de fazer isso, mas é muito pontual nessa mensagem. Olha para o irmão do teu lado e fala assim: você é uma ferramenta da graça de Deus para mim. Pronto, acabou minha cota de fazer isso, tá? É só uma vez em cada igreja que eu posso fazer. O terceiro ponto é que a comunhão é somente em Cristo e nunca fora dele. Lá em 1 João, capítulo 1, versículo 3, vocês já viram a exposição de 1 João. Mas 1 João, capítulo 1, versículo 3, vamos para esse texto. Diz assim: nós lhes proclamamos o que vimos e ouvimos para que vocês também tenham comunhão conosco. Nossa comunhão é com o Pai e com o seu Filho Jesus Cristo. Escrevemos estas coisas para que a nossa alegria seja completa. Esta é a mensagem que dele ouvimos e transmitimos a vocês. Deus é luz, nele não há treva alguma. Se afirmarmos que temos comunhão com ele, mas andamos nas trevas, mentimos e não praticamos a verdade. Agora no versículo 7. Se, porém, andarmos na luz, como ele na luz está, todos juntos? Eu quero dizer de novo esse versículo. Se, porém, condicional, andarmos na luz como ele na luz está, temos comunhão uns com os outros. Então nós não temos acesso imediato uns aos outros, nós só temos acesso uns aos outros mediante a Cristo. É por isso que a expectativa emocional da secularidade é frustrada, porque as pessoas querem encontrar uns nos outros aquilo que só encontramos em Cristo. O verdadeiro amor, o verdadeiro perdão, a verdadeira paz, a verdadeira paciência, longanimidade, os atributos de Cristo para nós. E essa é a verdade que vai nos proteger no nosso relacionamento de comunhão. Essa é a verdade que vai nos proteger e nos privar dos perigos da idolatria humana. Uma das coisas que eu faço na nossa classe de novos membros, na última sala, no último dia, são 10 encontros, no último encontro eu falo para as pessoas que querem membrar com ele: gente, como pastor de vocês, a única coisa que eu quero afirmar para vocês, eu vou errar com vocês. Arranca a capa de super-herói de mim, porque eu não sou. Eu sou carecedor da graça de Deus igual vocês. Eu sou um homem que também falha, que também fica estressado quando está com fome e com sono. Se um dia você me encontrar na igreja, eu estiver mal-humorado, não fica chateado, me dá um biscoito que vai melhorar. Porque nós erramos. E aí a gente para de criar as expectativas na pessoa e a gente começa a encontrar Cristo em nós, a esperança da glória. É esse que é o ponto. Porque quando eu começo a acessar o outro sem Cristo, eu começo a exigir dele aquilo que só Cristo pode me dar. E isso vai ser uma alienação, irmãos. Isso é errado. Muitos conflitos na igreja nascem quando nós transformamos os nossos relacionamentos em coisas últimas, em objetivos que nós queremos completar em nós. E aí o resultado ele é sempre opressivo. Porque o padrão da comunhão
Não é o meu ideal, mas a graça que recebi. E isso vai redefinir a maneira como nós lidamos com as diferenças dos outros, como nós lidamos com as limitações uns dos outros, como nós lidamos com as dificuldades pecaminosas uns dos outros. Um certo dia, uma pessoa entrou no meu gabinete, encorajado, e falou assim: pastor, eu vim aqui hoje porque eu preciso confessar um pecado recorrente. Eu não sei como você vai tratar a minha vida a partir de agora, se você vai me querer dentro da igreja a partir de hoje, se você vai me cumprimentar, mas eu preciso confessar o meu pecado, eu não aguento mais. E ele confessa o pecado. E aí depois eu falei com ele assim: irmão, agora eu vou te responder como é que eu vou te lidar a partir de agora. Melhor do que com aqueles que não confessam os pecados. Porque você está entendendo o que é comunhão dos santos. Você está expondo as suas vergonhas, não para ser condenado, mas como Mateus 18 fala, para ganhar o irmão, para sermos respeitosos nas suas dificuldades. A partir de hoje eu vou orar sobre essa dificuldade que você está enfrentando. A partir de hoje nós vamos levantar recursos para que você não caia mais nessa tentação. A partir de hoje nós vamos te ajudar nessas dificuldades. Quando você estiver vivendo algum tipo de gatilho, você vai me ligar e eu vou até onde você estiver e nós vamos nos fortalecer. Eu não vou te olhar como esse pecador, porque esse pecador acabou de morrer, porque ele foi confessado a partir da sua boca. Eu vou te olhar como alguém que quer crescer na maturidade espiritual. Então a sua tratativa é de alguém que está entendendo a graça. A sua tratativa a partir de hoje é de alguém que eu quero mais perto de mim, porque você tem coragem de falar as suas dores. Você está sendo transparente. Então, quando Cristo está em nós, a nossa comunhão tem que ser mediada pela verdade, ela tem que ser regulada pela palavra, ela tem que ser sustentada pela graça, porque nós vamos errar uns com os outros, irmãos. Você vai cometer deslizes pecaminosos, você vai cometer falhas, mas isso não te exclui da comunhão dos santos. Porque em Romanos 8, versículo 1, Paulo vai afirmar que já não há mais condenação para aqueles que estão em Cristo Jesus. O pecado ele não pode mais nos condenar, mas ele ainda fica tentando nos escravizar. Ele ainda fica tentando nos tirar o foco da comunhão dos santos. Tanto é que a primeira coisa que a pessoa faz quando está numa vida pecaminosa, o que ela deixa de fazer? De vir para a igreja. Tem pessoas que não vieram ceiar aqui hoje, porque estão vivendo condições pecaminosas e não se acham capazes de viver a comunhão em Cristo. E ela fica só colocando tudo na força dela e não no entendimento da graça. A graça de Deus é que nos transforma. Quarto ponto é que a decepção necessária para preservar a comunhão. Então, um dos conceitos mais interessantes que eu vejo nessa ideia de ser epistêmico é quando Deus nos livra dessa ideia de idealizar a igreja perfeita. Porque a gente vê, eu leio muitos livros de eclesiologia, muitos livros, muitas obras de eclesiologia eu gosto de ler. E aí algumas obras que a gente lê de igrejas que estão crescendo, que estão assim, tudo mais, e você vê a estrutura da igreja, e chega um determinado momento que gera até aquele orgulho santo, aquela inveja santa, né? Poxa, como minha igreja podia ser igual essa? E a gente vai naquela atitude pecaminosa de criar a ideia da igreja perfeita. Olha como é que a gente é secular ao pensar nisso. Porque a igreja do irmão fulano que escreveu aquele livro é também a minha família. Ela só mora em outro estado, em outra cidade. Mas é a minha família. Temos direito à mesma herança, temos direito às mesmas coisas, só estamos nos reunindo em casas diferentes, em locais diferentes. Então, quando a gente idealiza a igreja, ou a vida de comunhão, a gente sempre vai estar no ponto de exigência. Mas quando eu entendo a realidade da comunhão, eu sou sempre colocado para o serviço. Veja esses dois opostos. Quando eu vivo uma ideia epistêmica,
Eu caminho em uma rota de exigência. Essa igreja precisa me dar isso. Essa igreja precisa fazer isso por mim. Esse irmão precisa ser assim. Ah, eu podia fazer mais programação assim. A gente fica sempre nas exigências. Mas quando eu entendo a comunhão mediante a graça, eu me coloco na posição de serviço. Se Deus me plantou em um local onde anteriormente o meu coração fazia uma exigência, é porque Ele quer que eu seja uma das ferramentas de transformação nesta igreja. E aí tem gente que fala, poxa vida, está faltando tal coisa na igreja. E é por isso que Deus te colocou aqui. Para você fazer parte desse desígnio e propósito de serviço. Tu já procurou o pastor, falou, pastor, percebo que está tendo uma dificuldade. Fala para mim, Felipe, uma dificuldade ministerial aqui hoje. Intervenção social. Né? E você veio da igreja que congregava lá, que era riquíssima nas intervenções sociais. E aí você fala, poxa vida, eu gosto tanto da família Betânia. Só que falta, sabe, uma ação social mais forte da igreja. E é por isso que você está aqui. Porque você ainda está tendo sentimento de exigência, mas por causa da ferramenta da graça pela comunhão, Deus te plantou aqui para que você seja o primeiro a startar o trabalho social. Então, tudo aquilo que te incomoda faz parte do teu desígnio. Tudo aquilo que te incomoda no meio ministerial faz parte do teu desígnio. Reclama menos, faça mais. Isso é entendimento da graça. Quando as expectativas não bíblicas estão governando a vida da comunhão da igreja, a frustração ela vai se tornar inevitável. Quando nós olhamos essa ideia da igreja ideal, nós podemos sim ver aquilo que as Escrituras dizem, que a igreja de Cristo ela é santa, única, invisível, irrepreensível, perfeita, mas ela ainda está sendo congregada por pessoas erradas, imperfeitas, inconstantes, mas que estão aqui na igreja de Cristo, que é invisível, mas que congrega em locais visíveis, por causa de uma coisa: a graça. A comunhão é um dos atributos da graça. Nós lemos agora há pouco, em 1 João capítulo 1, no versículo 7, e só voltando um pouquinho nesse texto, que a condicional é interessante. Ele começa falando a partir do versículo 5, esta é a mensagem que dele ouvimos e transmitimos a vocês. Deus é luz, nele não há treva algumas. Se afirmamos que temos comunhão com ele, mas andamos nas trevas, mentimos e não praticamos a verdade. Então, primeiro ele fala a comunhão de Cristo com vida de santidade, ou seja, trevas, pecados, o oposto disso, santidade. Se eu falo que eu sou salvo em Jesus, mas vivo uma vida pecaminosa, sou mentiroso e a verdade não está em mim. Então ele divide esse primeiro ponto. Depois ele continua. Porém, se, a condicional, porém, se eu ando na luz, ou seja, se eu não estou nas trevas, eu estou na luz. A luz é representada aqui como um caminho de santidade. Se eu estou sendo desenvolvido na justificação de Cristo, no caminho de santidade, se, porém, estamos na luz, como Ele na luz está, ou seja, como Ele é santo, a consequência disto é a comunhão uns com os outros. E aí isso faz a gente fazer a pergunta. A pergunta não é, talvez, se eu tenho comunhão ou não. A pergunta é anterior a isso. É se eu estou vivendo em santidade ou não. Porque a santidade, a luz da verdade em nós, ela traz algo que vem de Deus para nós. O resultado da santidade é comunhão. Se, porém, eu estou na luz, logo eu tenho comunhão. E aí o funil aperta, irmãos. Porque para desenvolvermos uma vida de santidade, nós precisamos ser lavados pela palavra, mas isso também envolve uma constância em confissões.
Nós temos que conhecer as nossas limitações e confessá-las uns aos outros. Tiago 5,17, para sermos sarados. Sarados de uma ideia pecaminosa, de uma comunhão errônea. Quinto ponto, caminhando para o final, é comunhão espiritual e comunhão natural, discernimento vital para a igreja. A comunhão espiritual, ela é obra do Espírito Santo e ela se manifesta através do amor que serve, não do desejo que possuímos. O contrário disso é que a comunhão natural, ela se sustenta em afinidades, expectativas emocionais e interesses compartilhados. Ela pode até parecer intensa, ela pode até parecer piedosa, ela pode até parecer amorosa, mas ela é marcada por frustrações constantes. Então, quando a comunhão é movida mais pelo desejo do que pela verdade, ela deixa de ser espiritual, ainda que ela pareça calorosa. Ainda que o amor espiritual, ele ama o outro por causa de Cristo. Mas o amor natural ama o outro por causa de si próprio. Eu só posso amar o fulano no amor natural porque eu tenho interesses amorosos em mim mesmo. Mas o amor espiritual me faz amar pessoas distintas da minha realidade por causa de Cristo. Eu consigo olhar para o meu irmão e falar, você também foi escolhido em Deus? Sim. Que a graça e a paz esteja também na sua vida. Nós somos irmãos, vamos partir o pão. É sobre isso, gente. É sobre pessoas distintas. Em 2019 eu tive a grande alegria de poder ir em Moçambique. E fui naquela experiência, num projeto social que a gente estava ali com um casal de missionários já há 7 anos servindo. E aí em um dos cultos nós fomos ceiar. Cara, que experiência extraordinária. Estávamos numa das áreas mais pobres de Moçambique. Grande maioria das pessoas iletradas, não sabiam nem ler. Pessoas com uma condição de pele totalmente distinta da minha, descendentes de italiano, pessoas totalmente negras, num background pobre, totalmente diferente da minha realidade cultural. Mas na hora da ceia, nós trocamos o pão e o vinho e falamos, nós somos um só corpo. Que experiência extraordinária! Que coisa maravilhosa! A gente poder andar no mundo inteiro, discernindo o corpo de Cristo, não por causa das afinidades emocionais, mas por causa de Cristo. Então a igreja precisa discernir dessa diferença, porque tem muitas feridas que surgem não por falta de amor, mas por causa dessa confusão entre demandas emocionais e naturais e a realidade espiritual da igreja. A realidade espiritual da igreja não é para ser um centro terapêutico. Igreja não é consultório terapêutico. Se você tem demandas emocionais, pega o meu contato com o pastor Felipe, vai fazer terapia. Tem desconto especial para a família Betânia. Vai fazer terapia. Procura um terapeuta, vai para um psicólogo, vai para um psiquiatra, faz alguma coisa, mas a igreja não é para isso. A igreja é para servirmos uns aos outros, ainda que temos totais diferenças emocionais e conflitos emocionais e dificuldades emocionais, e a gente está ali para ajudar aquele irmão e aquela irmã. A gente está ali para servir, a gente está ali para se amar, a gente está ali para encorajar e para repartir o Cristo que está em nós. Então, quando nós nos encontramos além da igreja, porque esse é o grande desafio. Por que esse sermão surgiu com a gente? Porque o ano passado nós acabamos com os cultos de quartas-feiras, porque esse ano nós vamos começar um trabalho que quarta-feira vai ser o dia específico para desenvolvermos comunhão nos lares. E nós estamos fazendo todo um planejamento, mas em um determinado momento, eu senti que aquilo era um desejo meu de criar a comunhão da igreja.
Falei, eu vou criar uma ferramenta para que a comunhão da igreja aconteça. Aí eu vou cruzar as pessoas, fiz uma planilha no Excel, vou colocar os nomes, você vai visitar fulano essa semana e fulano na semana que vem. Durante 6 meses, de 15 em 15 dias, você está com um dos dois. Vocês vão se encontrar, vão fazer uma oração pelo outro, e eu fiz todo o programa. E aí quando eu fui ler Bonhoeffer nesse livro aqui, eu falei, quão pecador eu sou. Pedi perdão de frente para a igreja sexta-feira. Irmãos, me perdoem. Porque eu quis criar algo que Deus nos entregou como atributo e evidência da graça. Eu não preciso criar comunhão, eu preciso só pregar mais o Evangelho. Porque se nós estamos de fato sendo transformados pelo Evangelho, nós vamos desenvolver a comunhão uns com os outros. Sexto e último lugar é sobre a gratidão. Porque o crescimento da comunhão não ocorre por cobrança, mas ela cresce pela gratidão. Porque a gratidão, ela nos ancora na graça recebida de Deus, irmãos. O que eu quero falar como gratidão? Eu quero resumir esse ponto que a gente já passou um pouco do tempo. A gratidão é você poder ser grato a Deus porque Ele te colocou e te plantou aqui na família Betânia. É porque talvez mesmo você percebendo que tem tantas coisas que poderiam estar acontecendo aqui, ou que tem irmãos que você não... que de fato o sangue não bate, e que às vezes você fala assim, Deus, não me dá força não, porque se você me der força eu vou socar a cara desse irmão. Mas é você olhar e falar assim, eu te dou graças por esse irmão que está aqui na igreja, porque ele tem sido uma ferramenta de aperfeiçoamento da minha paciência, da minha longanimidade, do meu amor fraternal, porque eu não escolheria ele, mas Cristo escolheu, o que eu posso fazer? Se Cristo escolheu, ele é parte do corpo e eu vou amá-lo. Eu vou servi-lo, eu vou viver como uma ferramenta de aperfeiçoamento na vida dele e ele na minha, e nós vamos comungar de boas amizades. Eu gosto de intitular isso como o encontro dos improváveis. É aquele encontro que você fala assim, se essas pessoas se encontrarem, vai dar problema. Porque eles são tão opostos em tudo, que com 3 minutos eles vão estar se socando. E aí passa um tempo, vocês percebem que eles são agora melhores amigos. Eles desenvolveram uma amizade tão pura e tão simples. E eu já falei, isso aqui está uma experiência, eu não tenho nada a ver com o Felipe. Nós somos totalmente diferentes, irmãos. Nós somos totalmente diferentes. Mas eu comungo com ele, que são amizades que Deus nos entregou para que a graça fosse aperfeiçoada em nós. Então quem é o primeiro cara que eu ligo nas minhas dificuldades? É ele. Quem é o primeiro cara que eu quero compartilhar as minhas alegrias hoje? É ele. Eu fico insistindo para ir na casa dele, mas ele não me recebe mais porque ele tem um monte de irmão. Eu falo, cara, deixa eu ir na sua casa. E, cara, não dá, tem agenda aqui da igreja. Então eu falo, poxa vida. Aí eu tenho que vir aqui na ceia para conseguir mais um tempo com ele. A gratidão, irmãos, é uma das marcas mais claras da maturidade espiritual, porque ela reconhece que tudo é graça. Assim como a santificação está para nós, assim também está a comunhão. Você não tem a opção de não se santificar. Porque lá em Romanos, no capítulo 8, no versículo 29 ao 30, vai dizer, aquele que nos escolheu, este também nos chamou, e aquele que nos chamou, este também nos santificou. A santificação é algo de Deus para nós. E nós estamos vendo aqui, biblicamente, que assim também é a comunhão. Cristo nos entregou a comunhão. E é Ele quem está desenvolvendo isso em nós, pela graça e misericórdia dEle em nossas vidas. Que Deus seja louvado. Que Deus tenha misericórdia de todos nós. E que essa palavra possa ser firmada em nossos corações, trazendo um senso de necessidade de arrependimento em primeiro lugar e de posicionamento para o serviço na comunhão.
Talvez se você olhar para o lado, você vai ver pessoas que estão aqui congregando com você há um bom tempo, numa igreja pequena, e você ainda não sabe o nome dela. Você não sabe o nome do irmão que comunga e parte o pão de Cristo contigo todos os domingos. Você não sabe aonde ele mora e você não foi na casa dele, porque nós estamos vivendo uma mentalidade secular da comunhão. Em um tempo e era de ativismo religioso, onde o nosso tempo é muito importante, nós não temos tempo para nada, ao ponto de precisarmos eleger um dia da semana na nossa realidade. Irmãos, se visitem. Não importa se é no café da manhã, se é no almoço, se é de tarde, se é no jantar. Não importa nem se é na quarta-feira, mas a quarta-feira a gente quer como algo específico. Por favor, comunguem, se encontrem, orem uns pelos outros, pergunte o nome dessa pessoa e veja se ela tem uma necessidade. Talvez a você se visitar, você vai chegar lá na casa dela e vai perceber que tem algo que você possa fazer, que você possa servir, que você possa ajudar. Mas que isso possa ser uma evidência dos atributos da graça na nossa vida.